pessoal, como vocês estão? Tudo bem? É um prazer estar aqui de novo com vocês no nosso canal Escola Tempo e Clima. Se você gostar desse vídeo, dê o seu joinha, compartilha ele, não esquece de mostrar para todos os seus amigos. Vamos compartilhar junto cada vez mais conhecimento. Acesse o nosso canal. Bom, hoje o assunto aqui é um assunto que o pessoal gosta bastante, porque sempre despertou a curiosidade de todo mundo, desde os tempos de infância, né? Um fenômeno tão comum, mas ao mesmo tempo tão fascinante, que são as nuvens. Mas você sabia que a ciência separou cada uma dessas nuvens e classificou elas com diversos nomes distintos? Isso mesmo, a meteorologia, a Organização Meteorológica Mundial tem uma classificação para cada uma dessas nuvenzinhas diferentes que a gente vê no céu. Parece um pouco inocente, mas elas podem estar dizendo muito sobre a previsão que se espera para os próximos momentos, sabia? É isso mesmo. Nesse vídeo eu pretendo mostrar um pouco sobre elas para você. Não tem como mostrar todas, né? Porque são muitas, mas eu pretendo mostrar aqui pelo menos aquelas principais. Vamos dar uma olhada? Bom, antes de mais nada, eu preciso explicar para você como se forma uma nuvem, né? A nuvem nada mais é do que a condensação do vapor d'água, que está sempre presente na atmosfera. Essa condensação gera inúmeras gotículas de água. Quando elas se aglutinam, elas ficam visíveis para nós sob esse formato das nuvens, ok? Uma outra coisa que você precisa saber é que, dependendo da altitude em que essa nuvem se forma, dependendo da influência de ventos ou da umidade presente no momento da formação dessa nuvem, é aí que ela vai ganhar diferentes características e diferentes classificações. Elas podem ser classificadas em 3 níveis distintos aqui da nossa atmosfera. Existem as nuvens baixas, que se formam de 0 a 2 km de altitude. Existem as nuvens médias, que se formam a partir de 2 km até 7 km de altitude. E também as nuvens altas, que se formam acima dos 7 km até o máximo de 18 km. Lembrando que essas nuvens se formam prioritariamente na troposfera. Boa parte das nuvens vão se formar na troposfera, que é a primeira camada da atmosfera e a mais importante para nós. Essa camada geralmente vai até os 20 km de altura, dependendo da latitude em que você está. Pessoal, uma coisa que vocês vão reparar aqui são os nomes esquisitos. Não se estranhe, são nomes em latim que a Organização Meteorológica Mundial padronizou para o mundo todo. Então, onde você for no mundo, as nuvens vão ter esses nomes. É uma forma de padronização, ok? Vamos ver alguns desses tipos mais conhecidos. Cada uma que eu mostrar aqui para vocês, vai aparecer também a foto delas, para ficar bem claro a minha explicação. Começando aí pelas nuvens cúmulos. As nuvens cúmulos são das mais comuns que nós vemos no céu. Tem aquele formato de couve-flor ou de algodão doce, né? Essas são as nuvens cúmulos. Elas geralmente indicam tempo bom. São nuvens baixas, geralmente se formam aí nas primeiras centenas de metros de altitude na atmosfera. Temos também as nuvens estratos. As nuvens estratos geralmente se formam quando há atuação de frentes frias ou ventos marítimos, algum tipo de sobrecarga de umidade que faz o céu inteiro se chapar delas. São as nuvens estratos que também provocam os nevoeiros, ou seja, essas nuvens se formam a partir dos 0 metros de altura. Essas nuvens não costumam passar das centenas de metros de altura também. Essas nuvens são bem comuns de se observar aqui em Juiz de Fora também, né? Elas geralmente não provocam chuva. Quando provocam, são só garoas bem finas. Nas nuvens médias, vamos lá. Altostratos. As nuvens altostratos, elas podem ser percebidas através desse aspecto leitoso, meio translúcido que fica a atmosfera. Essas nuvens, elas muitas vezes se formam quando o tempo está prestes a mudar. Por exemplo, em situações pré-frontais, antes de uma massa de ar polar chegar, antes de uma frente fria vir, essas nuvens também costumam cobrir o céu inteiro.
elas geralmente cobrem toda a parcela da atmosfera. Temos também as nuvens altocúmulos. As nuvens altocúmulos, elas geralmente têm esse aspecto aí, como se fossem pequenas escamas no céu. Elas são bem comuns de se observar em combinação com outras nuvens. Elas geralmente estão em atmosferas com turbulência. Também nas nuvens médias nós podemos observar as famosas estratocúmulos. Também são nuvens bem comuns de aparecer aqui no céu de Juiz de Fora. E a melhor forma de você diferenciar, pessoal, uma altocúmulos de uma estratocúmulos é o tamanho desse aspecto, né, de escama no céu. O tamanho delas que você vê no céu. Essas escamas vão ser maiores, vão aparecer de uma forma mais junta. Mas no final do vídeo eu vou dar uma dica de como diferenciar as duas. Nos níveis altos da troposfera nós temos então algumas nuvens conhecidas. As nuvens Cirrus são uma das mais conhecidas, pessoal. Sabe aquele aspecto, um aspecto de cachos, como se fossem cabelos cacheados assim no céu, um aspecto muito bonito, inclusive. Geralmente essas nuvens indicam, anunciam mudanças no tempo que estão brevemente por vir. Essas nuvens, elas são formadas principalmente por cristais de gelo em suspensão. Também entre as nuvens altas, as cirrocúmulos, elas têm um aspecto muito semelhante às altocúmulos, só que elas são floquinhos de nuvem menores, né, bem menores, e também as cirrostratos, que também são semelhantes às altostratos. Porém, as cirrostratos, pessoal, elas deixam o Sol passar. Então essa é a principal diferença entre as altostratos e as cirrostratos. Você só consegue perceber um pequeno embaçamento na atmosfera. Elas também formam aqueles halos lunares ou halos solares. Geralmente são causados quando há a presença dessas nuvens aí, as cirrostratos, ok? E eu vou deixar por último aqui os nossos dois tipos de nuvem que são as responsáveis por provocar chuva, por serem mais associadas às chuvas. São as nuvens nimbostratos e as nuvens cumulonimbus. As nuvens nimbostratos, elas provocam aquele tempo fechado o dia todo, com chuva fraca a moderada, geralmente em associação com zonas de convergência do Atlântico Sul. Aquela chuva persistente, pode ter certeza, está sendo provocado pelas nuvens nimbostratos. E as cumulonimbus, as temidas cumulonimbus, e também tão adoradas por outros, são as nuvens, pessoal, que provocam as tempestades. Boa parte dos fenômenos atmosféricos adversos estão relacionados com a cumulonimbus. Chuvas torrenciais, raios, trovões, granizo, tornados, todos esses fenômenos estão associados totalmente com a nuvem cumulonimbus. Essa nuvem tem uma característica especial, sabe qual que é? Ela se enquadra nos 3 níveis da atmosfera. Ela é uma nuvem baixa, uma nuvem média e uma nuvem alta ao mesmo tempo. Ela se assemelha a uma bigorna. O topo dela faz um formato aí característico de bigorna. Vejam a imagem. E essa nuvem, ela geralmente tem a sua base por volta de 1 km de altura, 1,5 km. E, pessoal, ela pode ir até os 20 km de altura. Portanto, até mesmo superando aí a altitude de algumas das nuvens altas. Essa nuvem, ela também se caracteriza por provocar grandes turbulências na atmosfera. Os aviões, quando estão se aproximando de uma cumulonimbus, tendem a desviar dessas nuvens, porque se eles resolverem entrar dentro dessa nuvem, podem os passageiros, né, enfrentar fortes turbulências e até mesmo quedas de aeronaves já foram verificadas em aviões que entraram dentro dessas nuvens perigosas. Pessoal, e eu disse também no vídeo que eu ia dar algumas dicas de como diferenciar algumas dessas nuvens, porque realmente algumas são bem parecidas. E sabe qual é a melhor forma de você diferenciar algumas delas? Usando o punho ou o polegar. Como assim, professor? Não entendi. Eu vou explicar. Existem aí 3 nuvens muito parecidas, que são as estratocúmulos, as altocúmulos e as cirrocúmulos, que eu expliquei no vídeo. Porém,
a melhor forma de você diferenciar elas é através desses gestos simples. Como? Eu vou explicar aqui. Vamos começar com o polegar. Quando você aponta o polegar para uma dessas 3 nuvens e você observar que aquela nuvem é menor que o seu polegar, nós estamos falando de uma cirrocúmulus. Agora, se ela for maior que o seu polegar, você vai estar falando de uma altocúmulus. Agora, se elas forem pelo menos do tamanho do seu punho ou maior, aí nós vamos estar falando das estratocúmulus. Deu para entender? Se você não entendeu direito, coloca nos comentários aí que eu vou ter o maior prazer de explicar de novo, caso não tenha ficado claro. Pessoal, então é isso. Eu espero ter conseguido fazer aí uma boa diferenciação entre as nuvens. Esses são só os principais tipos, existem diversos outros subgrupos. Por exemplo, dentro da classificação cúmulos, nós temos outros tipos de cúmulos, mas fica muito confuso, eu não pretendo explicar no detalhe cada uma delas aqui. Essa é a classificação básica, que é mais importante para você saber. Bom, é isso. Eu espero que você tenha gostado e a gente se vê na próxima aula do Escola Tempo e Clima JF. Forte abraço e até lá.